Como reconhecer o toque do Espírito Santo quando a sua alma está vazia? Você já sentiu que a sua alma está vazia? Que tudo o que te fazia acreditar, confiar, adorar, simplesmente desapareceu? Você tenta orar, mas as palavras não saem. Você escuta louvores, mas nada toca. Abre a Bíblia e parece que tudo perdeu o brilho. E então vem aquela pergunta silenciosa, a que ninguém gosta de admitir em voz alta. Será que eu perdi o Espírito Santo? Talvez você tenha chegado a esse vídeo num momento assim. Um momento onde nem a fé parece mais suficiente, onde você não sente nada, nem força, nem vontade, nem presença. Só o vazio. E o pior é que esse vazio começa a te acusar. Começa a dizer que você falhou, que você se afastou, que você está seco demais para ser amado por Deus. Mas deixa eu te dizer algo com todo o amor do mundo. Não é porque você não sente que Ele não está aí. O toque do Espírito Santo não começa nos seus sentidos. Ele começa na sua verdade. Ele não depende do quanto você sente, mas do quanto você ainda deseja. Porque a ausência de sentimento não é a ausência de Deus. Muitas vezes é só o terreno que Ele está preparando para fazer algo mais profundo do que você imagina. E se você está vazio agora, talvez seja exatamente por isso que Ele está prestes a tocar. O problema é que a gente aprendeu a reconhecer a presença de Deus pelo arrepio, pela lágrima, pela música que nos faz chorar. Mas e quando não tem mais nada disso? E quando você vai para o quarto, fecha a porta e só escuta o próprio cansaço? Será que Deus deixou de te amar? Será que o Espírito se calou para sempre? Não. O Espírito Santo não se move com barulho. Ele se move com verdade. E quando a sua alma está vazia, Ele não vê isso como fraqueza. Ele vê como espaço. Você passou tanto tempo tentando se preencher com palavras, com esforço, com fórmulas, que esqueceu que a presença de Deus não precisa ser sentida para ser real. Ela só precisa de sinceridade. E talvez seja isso que você tem hoje. Você não tem força, mas tem sinceridade. Você não tem alegria, mas tem sede. Você não tem expressão, mas tem entrega. E isso é tudo o que o céu precisa para se mover. Esse vídeo não é um ensino técnico sobre teologia, é uma conversa, um sopro, um lembrete de que o toque do Espírito Santo ainda está acontecendo, mesmo quando você não percebe. E se você ficar até o fim, eu vou te mostrar como Ele toca quando tudo parece morto, como Ele opera quando você já não sente mais nada. E como, mesmo sem barulho, sem emoção, sem sinal visível, Ele continua tocando sua alma por dentro. O Espírito Santo não te deixou. Ele só está te levando a um lugar onde você nunca esteve antes. Um lugar de intimidade que não depende de emoção, depende só de presença. E quando você chega nesse lugar, algo muda para sempre, porque o que sustenta a sua fé não é mais o que você sente. É quem te sustenta. Você ainda está aqui, mesmo vazio, mesmo fraco, mesmo com dúvidas. E sabe o que isso significa? Que o Espírito já começou a tocar. Agora só falta você perceber. O Espírito Santo não responde a sentimentos, mas à verdade. Há momentos em que você olha para dentro de si e não encontra nada além de silêncio. Não há emoção, não há fervor, não há aquela chama que um dia te incendiou por completo. E é exatamente nesse ponto que muitos acreditam que Deus se afastou, porque fomos ensinados a confundir presença com sensação. Mas a verdade é que o Espírito Santo não responde às suas emoções. Ele responde à sua honestidade. Sentimentos mudam, vêm e vão. Te levantam em um dia e te derrubam no outro. O que você sente não define o que Deus está fazendo. O que Ele busca não é o seu arrepio, nem a sua lágrima, nem a sua euforia espiritual. O que Ele busca é a sua verdade. Aquilo que você é quando as luzes se apagam. Aquilo que sobra de você quando todo o sentimento desaparece.
É ali, nesse lugar puro, cru e real, que o Espírito Santo te encontra. Quando a alma está vazia, você não tem aparência para oferecer. Não tem discurso bonito, não tem performance espiritual. Você só tem você. E esse você, quebrado, seco, confuso, é exatamente o que Deus deseja, porque Ele não se impressiona com o que você sente. Ele se relaciona com quem você é. A ausência de sensação não significa ausência de presença. Significa que você está saindo do nível superficial da fé e entrando num nível mais profundo. É aqui que a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. É aqui que a presença de Deus deixa de ser algo que te emociona e passa a ser algo que te sustenta. Mesmo quando você não percebe, o Espírito Santo não toca primeiro no que você sente. Ele toca no que você sabe ser verdade dentro de si, mesmo quando tudo está apagado. Ele toca no desejo que não morre. Ele toca naquele fio de esperança que insiste em permanecer. Ele toca na pequena voz que sussurra: "Eu ainda quero Deus, mesmo sem sentir nada." É isso que ele responde, não ao que você sente, mas ao que você confessa em sinceridade. E quando você começa a entender isso, o vazio deixa de ser acusação e passa a ser convite. Um convite para conhecer o Espírito Santo além das sensações. Um convite para entender que Ele está presente até quando você não consegue perceber. A pergunta não é o que eu estou sentindo. A pergunta é o que ainda é verdade dentro de mim. E se a verdade é que você ainda deseja Deus, mesmo fraco, mesmo seco, mesmo cansado, então o Espírito já está aí, porque ele responde à verdade. E a sua verdade hoje é suficiente para atrair o céu inteiro. A alma vazia é solo fértil para o toque invisível. Você acha que está vazio porque Deus te deixou, mas é o contrário. Ele te esvaziou para poder entrar. O Espírito Santo não habita espaços cheios de ruído, orgulho e autossuficiência. Ele procura silêncio, humildade e espaço. E o vazio da alma, esse mesmo que te assusta, é o terreno onde o Espírito começa a plantar algo que você ainda não entende, mas que vai florescer no tempo certo. O vazio é doloroso porque desmonta tudo o que você usava para se sentir espiritual. As certezas, as emoções, as respostas rápidas, tudo se dissolve. Mas é justamente nessa ausência que nasce a verdadeira profundidade. Porque o Espírito não se revela na abundância do que você sente, mas na escassez do que você controla. Quando você perde o domínio sobre o que sente, Deus ganha liberdade para trabalhar no que você é. O solo fértil não é o solo bonito, é o solo quebrado, rasgado, virado pela enxada. E é exatamente assim que está sua alma agora, revolvida, cortada, vulnerável. Mas é isso que permite a penetração da semente divina. O Espírito Santo não planta em terreno endurecido. Ele planta onde a dor abriu espaço, e essa dor que você sente, esse cansaço, esse silêncio, essa sensação de inutilidade, é na verdade a terra sendo preparada. Talvez você ainda não veja nada brotar, mas o Espírito já está agindo por baixo da superfície. Ele está removendo as raízes antigas, curando as feridas escondidas, retirando o peso que sufocava o seu crescimento. O vazio não é o fim, é o intervalo entre o que você era e o que Deus está te tornando. E o toque invisível dele está acontecendo nesse exato momento, mesmo que você não perceba. Você não precisa entender o processo, só precisa confiar no propósito. O vazio não é punição, é transição. É o Espírito Santo te ensinando a depender da presença e não da sensação. É Ele te mostrando que o verdadeiro toque não vem com sinais externos, mas com transformação interna. E quando você parar de tentar preencher o vazio e começar a permitir que Deus o ocupe, vai descobrir que o silêncio que te assustava era, na verdade, o som de algo novo nascendo dentro de você.
O Espírito Santo não se impõe, ele sussurra. O Espírito Santo não entra em meio à confusão. Ele não força portas. Ele não empurra ninguém para acreditar, nem grita para ser ouvido. Ele se aproxima em silêncio, no mesmo tom suave de quem conhece cada medo, cada fraqueza e cada ferida. Por isso tantos não o percebem, porque esperam que Deus fale como o trovão, quando na verdade ele fala como brisa. O toque do Espírito é discreto, mas irresistível. Ele não se impõe porque o amor verdadeiro nunca invade. Convida. Enquanto o mundo grita para ser notado, o Espírito Santo sussurra para ser reconhecido. E o seu sussurro só pode ser ouvido por quem escolhe calar o barulho de dentro. Quando a alma está agitada, ele espera. Quando tudo em você grita por respostas, ele se cala. Mas quando você se aquieta, até por cansaço, é aí que o toque dele começa a ser sentido. O Espírito fala na linguagem do íntimo, e essa linguagem não é sonora, é espiritual. Às vezes, é um pensamento que vem com paz. Às vezes, uma lembrança que renasce com sentido novo. Às vezes, um consolo inexplicável no meio do caos. Ele não precisa de espetáculo para agir, porque o poder dele está na sutileza. O Espírito não conquista a tua atenção, conquista o teu coração. Ele não entra onde há resistência, ele entra onde há abertura. E quando o teu orgulho desiste de ter razão, quando a tua mente cansa de tentar entender, quando o teu coração se rende e simplesmente diz, fala comigo, mesmo que eu não ouça, o sussurro se torna presença. O Espírito começa a fluir como vento leve, não para impressionar, mas para restaurar. É assim que Deus revela a profundidade do seu amor, sem ruído, sem espetáculo, sem força. Ele não precisa provar nada. Ele só quer ser convidado, e o toque do Espírito sempre será assim, delicado, mas real, invisível, mas transformador, silencioso, mas poderoso o bastante para mudar a direção da sua vida sem que você perceba quando começou. Não espere um sinal que te sacuda, espere o sussurro que te acalma. Não busque uma manifestação grandiosa, busque um instante de paz em meio ao caos. É ali que ele está. Porque o Espírito Santo não vem para vencer a tua resistência, vem para conquistar a tua entrega. Quando a emoção morre, a presença amadurece. Chega um momento na caminhada espiritual em que o que antes te fazia chorar, agora só te silencia. O louvor que antes te estremecia, hoje apenas te faz pensar. As palavras que um dia te incendiaram, agora soam distantes. E nesse contraste muitos acreditam que perderam algo, que o Espírito Santo se afastou. Mas não é perda, é amadurecimento. Porque quando a emoção morre, a presença deixa de te visitar e passa a te habitar. O Espírito Santo não quer apenas te emocionar, ele quer te firmar. As lágrimas e os arrepios são belos sinais, mas não são o destino, são o começo. Há um momento em que Deus decide te ensinar a viver pela fé e não pelo sentir. Ele retira o excesso de estímulos para te fortalecer na convicção. E quando você não sente mais nada, é o sinal de que Ele te está ensinando a caminhar com os olhos fechados, confiando no que sabe, não no que percebe. A fé infantil precisa sentir. A fé madura apenas crê. Quando o Espírito te amadurece, ele reduz o barulho das emoções para aumentar o som da verdade dentro de você. Ele quer que o seu coração reconheça a presença, mesmo quando não há lágrimas, quando a atmosfera parece comum, quando o céu parece distante. Porque a presença de Deus não é medida pela emoção que provoca, mas pela transformação que sustenta. O Espírito não quer apenas te tocar nos cultos, ele quer te acompanhar nos dias silenciosos, nas madrugadas cansadas, nas tarefas comuns. Ele quer que você saiba que ele está lá, mesmo quando não há nada de especial acontecendo. E quando essa consciência desperta, algo muda para sempre.
porque a fé deixa de depender do fogo da emoção e passa a se alimentar da constância da presença. O amadurecimento espiritual dói porque parece frieza, mas é firmeza. Parece distanciamento, mas é enraizamento. Deus está te tirando da fase dos sentimentos para te levar à fase da permanência. Porque a presença do Espírito Santo não é um evento, é um estado. E quem aprende a reconhecê-lo mesmo sem emoção, alcança o nível mais profundo de comunhão. Quando a emoção morre, a fé ganha raízes e a presença deixa de ser um vento passageiro para se tornar ar que te sustenta. A dor da ausência que é, na verdade, presença oculta. Existe uma dor que não se explica, uma dor que não grita, mas pesa. É o tipo de vazio que parece calar até o espírito. Você olha para o céu e parece não haver resposta. Ora e não sente retorno. Adora e o coração não reage. Essa é a dor da ausência, ou pelo menos é assim que ela se apresenta. Mas no reino de Deus, o que parece ausência, muitas vezes é apenas na forma mais profunda de presença. O Espírito Santo nem sempre se manifesta de maneira perceptível. Ele não vive tentando provar que está aí. Às vezes, o seu modo de agir é se esconder para que você aprenda a buscá-lo pelo amor, não pela emoção. Quando você não sente mais nada, é aí que ele te convida para a fé pura. A fé que acredita mesmo sem sinais, mesmo sem consolo, mesmo sem resposta. É o lugar onde o amor amadurece, porque deixa de depender do que recebe para continuar sendo fiel. Essa sensação de abandono não é rejeição, é preparação. O Espírito Santo se retira dos sentidos para te ensinar a percebê-lo com o Espírito. Ele silencia a alma para ativar o coração. É como se ele dissesse: você consegue me amar mesmo sem me sentir? Consegue me seguir mesmo sem entender? E quando você responde, mesmo cansado, sim, eu ainda quero te seguir, o céu inteiro se move. A presença oculta é o teste mais sutil da fé. É nela que o caráter espiritual é moldado, porque enquanto tudo é sensível, você caminha por percepção. Mas quando tudo parece ausente, você caminha por convicção. E é isso que transforma a tua vida. Caminhar por convicção é caminhar em maturidade. É confiar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê movimento algum. A dor da ausência te faz achar que Deus partiu, mas é nessa dor que Ele te aperfeiçoa. Ele não quer te perder para o desânimo, quer te curar da dependência emocional. E quando você entende isso, o vazio deixa de ser castigo e se torna escola. É ali que o Espírito te ensina a confiar sem provas, a descansar sem garantias, a amar sem retorno imediato. Então, se hoje você sente o peso da ausência, saiba, o Espírito Santo não te abandonou. Ele apenas está agindo no invisível. Ele está por trás do silêncio, sustentando o teu coração com uma presença que não precisa ser sentida para ser real. E quando esse processo terminar, você vai olhar para trás e perceber que mesmo quando achava que estava sozinho, Ele nunca saiu do teu lado. O toque que ninguém vê, mas transforma tudo. O Espírito Santo age de um modo que quase nunca é perceptível. Ele não chega com barulho. Não anuncia a sua entrada, não faz questão de ser notado. Ele trabalha onde ninguém vê, dentro do território silencioso da alma, onde nem mesmo você consegue compreender o que está acontecendo. O toque dele é invisível aos olhos, mas quando passa, nada permanece igual. Você pode não perceber o momento em que ele toca, mas sentirá o resultado. Aquela dor que parecia insuportável começa a perder força. Aquela culpa que te prendia começa a ceder espaço para a paz. Aquela lembrança que te sufocava passa a doer menos, até que um dia você percebe: algo mudou. Não houve luzes, nem vozes, nem arrepio, houve transformação. E é assim que o Espírito trabalha. Ele não precisa ser visto para ser real.
O toque dele é como uma cirurgia espiritual feita sob anestesia. Você não sente o bisturi, mas acorda curado. Enquanto você acha que está sendo ignorado, o Espírito está restaurando cada área que o tempo, o pecado e as feridas destruíram. Ele reordena pensamentos, restaura memórias, limpa o coração das marcas invisíveis que ninguém mais notava. É um trabalho de dentro para fora, silencioso, preciso, profundo. Por isso, muitas vezes você se pergunta: por que não sinto o Espírito? E a resposta é simples. Porque ele não veio para emocionar o corpo, mas para curar a alma. E cura dói. Cura exige silêncio. Cura acontece quando você para de tentar controlar o processo e deixa que ele faça o que só ele sabe fazer. O toque do Espírito é sutil, mas tem o poder de reconstruir um coração que ninguém mais acreditava ser possível. Ele entra onde nenhuma palavra humana chega, onde nem o consolo das pessoas alcança. Ele toca o que está escondido, aquele medo antigo, aquele trauma esquecido, aquela ferida que você aprendeu a carregar. E quando ele toca, tudo o que antes te definia começa a perder o poder. Talvez você não veja sinais visíveis agora, mas se existe algo mudando devagar dentro de você, se há paz onde antes havia guerra, se há vontade de recomeçar mesmo depois de tantos fracassos, é porque o toque já aconteceu. O Espírito Santo não precisa provar que agiu. A transformação é a prova. E a verdade é que ele nunca parou de tocar. Você só precisa aprender a perceber o invisível, porque o que não se vê é o que mais permanece. Quando a vontade de desistir se transforma em força misteriosa, há momentos em que tudo dentro de você quer parar. O corpo cansa, a mente se confunde, o espírito se cala. Você olha para o alto e pensa: eu não aguento mais. E talvez ninguém saiba o quanto você tem lutado para continuar acreditando, o quanto o peso tem sido grande demais para carregar. É nesse ponto onde você está prestes a desistir que o Espírito Santo começa a agir de um modo que desafia toda a lógica. Ele transforma o cansaço em resistência e a vontade de desistir em força. O Espírito não impede que você se canse. Ele não te faz imune à dor, mas ele faz algo ainda mais profundo, te dá força no exato momento em que você acha que ela acabou. É uma força que não vem do corpo nem da mente, vem do céu. Ela não chega com barulho, mas com calma. De repente, você descobre que ainda consegue levantar, ainda consegue respirar, ainda consegue acreditar, mesmo sem saber por quê. Isso é o toque do Espírito. O milagre não é não cair. O milagre é se levantar depois da queda. É acordar mais uma vez e decidir que vai tentar de novo. Essa força misteriosa que surge quando tudo parece perdido é a assinatura do Espírito Santo dentro de você. Ele não te remove da batalha, mas te mantém em pé no meio dela. E isso é mais sobrenatural do que qualquer sinal visível. Talvez você não perceba, mas a cada vez que decide continuar, mesmo ferido, o Espírito está te sustentando. Ele é o ar que te faz respirar quando a fé parece sufocar. Ele é o impulso que te empurra quando o medo te paralisa. Ele é a voz silenciosa que diz: fica mais um pouco, quando tudo dentro de você quer fugir. E é nesse ficar mais um pouco que os milagres começam a nascer. Deus não mede a tua fé pela ausência de dúvidas, mas pela tua capacidade de permanecer mesmo em meio a elas. A força que você sente hoje não vem da sua disciplina, nem da sua coragem. Vem de um espírito que habita em você e que nunca desiste, mesmo quando você pensa em desistir. E é assim que o Espírito Santo vence as tuas batalhas, não eliminando a tua fraqueza, mas enchendo a tua fraqueza com poder. Quando você não tem mais energia para lutar, ele luta dentro de você. Quando você não consegue mais crer, ele crê por você. E é por isso que você ainda está aqui. A força misteriosa que te mantém de pé é a prova de que o Espírito Santo não te deixou. É ele quem te sustenta.
mesmo quando tudo em você já quis parar. O Espírito te toca pela memória do que ele já fez. Há dias em que o Espírito Santo parece distante, mas é nessas horas que ele te faz lembrar. Uma lembrança antiga, um versículo esquecido, uma oração de um tempo em que você ainda acreditava. De repente, tudo volta à mente. Isso não é acaso, é o Espírito te tocando pela memória. Ele desperta em você o testemunho do que já aconteceu, não para te prender ao passado, mas para reacender a chama que parecia apagada. A memória é uma das formas mais sutis de revelação. Quando o Espírito Santo quer te lembrar que ainda está presente, ele te faz revisitar os rastros de onde já passou. Um dia em que você foi liberto, um momento em que sentiu paz no meio da dor, um livramento que só você sabe o quanto foi sobrenatural. Essas lembranças não vêm para te entristecer pelo que não sente hoje, mas para te lembrar que o Deus que agiu antes não mudou. Quando a alma está vazia, a mente tenta apagar o que o coração não entende. Mas o Espírito luta contra esse esquecimento. Ele toca em memórias para restaurar esperança. Ele te faz recordar não para te prender ao ontem, mas para te provar que o mesmo poder que te sustentou continua vivo dentro de você. Ele não precisa repetir o milagre para reafirmar o amor. Ele apenas te faz lembrar que você sobreviveu porque ele esteve lá. É assim que o Espírito te toca quando não há mais sensações novas, com lembranças antigas que continuam cheias de unção. Quando você pensa, eu já senti Deus antes, o Espírito responde, e eu ainda sou o mesmo. Essa consciência é um tipo de toque invisível, a fé reavivada pelo simples ato de lembrar. A fé nasce da memória. E quando você relembra o que o Espírito já fez, você reativa a presença que nunca foi embora. Ele habita na tua história, nos detalhes esquecidos, nos dias que pareciam comuns, mas estavam cheios de graça. Relembrar é reviver. É abrir novamente a porta para o mesmo Espírito, entrar com a mesma intensidade, mesmo que agora sem lágrimas, sem arrepio, sem emoção, apenas com certeza. Então, se hoje não há novas experiências, volte às antigas. Reviva o que Deus já fez por você. Relembre os dias em que Ele te levantou, te guardou, te salvou. Porque é assim que o Espírito fala quando a alma está vazia. Ele te faz lembrar o suficiente para crer de novo. Quando o silêncio do Espírito é direção, não rejeição. Muitas pessoas acreditam que quando o Espírito Santo se cala, é porque ele se afastou. Mas o silêncio de Deus raramente é ausência. Na maioria das vezes, é direção. É o modo como o Espírito te conduz para um novo tempo, sem te distrair com respostas imediatas. Ele sabe que se falasse agora, talvez você não escutasse com o coração certo. Então, em vez de explicar, ele silencia para te alinhar. O silêncio do Espírito é o intervalo entre o que você pediu e o que ele está preparando. Ele não se cala por indiferença, mas por sabedoria. Porque há momentos em que uma palavra precipitada destruiria o processo que ele ainda está construindo dentro de você. Por isso, o silêncio não é castigo, é proteção. Ele está moldando o teu coração para suportar aquilo que virá. E essa maturação só acontece no som do nada. Enquanto você sente que o céu está fechado, o Espírito está organizando tudo. Ele está direcionando teus passos com precisão invisível, fechando portas que te fariam mal e abrindo caminhos que você ainda não consegue enxergar. E quando tudo parecer parado, lembre-se, Deus também trabalha no escuro. O silêncio dele é como uma semente germinando. Parece morto, mas está cheio de vida. Quando o Espírito se cala, ele não está te ignorando, está te ensinando a discernir.
Ele te conduz a um novo nível de sensibilidade, onde você aprende a reconhecer a presença dele sem depender de vozes, sinais ou emoções. O silêncio é o treino da maturidade espiritual, e quem aprende a caminhar nele nunca mais se perde. Não confunda a falta de resposta com rejeição. O Espírito não abandona quem busca com sinceridade. Ele apenas muda a forma de guiar. Às vezes, ele te responde através de paz, de descanso, de uma calma inesperada no meio da confusão. Outras vezes, ele te responde te fazendo esperar, para que o tempo te revele o que a pressa não deixaria ver. O silêncio do Espírito não é o fim da conversa, é o começo da compreensão. Porque enquanto você pede explicações, ele está te dando direção. E quando você aprender a descansar nesse silêncio, perceberá que ele nunca foi vazio. Foi a voz de Deus dizendo, sem palavras: confia em mim, eu ainda estou aqui. A vulnerabilidade como sensor da presença. A presença do Espírito Santo não é percebida pela força, mas pela entrega. E é por isso que muitas vezes você só consegue senti-lo quando está vulnerável. Porque a vulnerabilidade é o sensor mais sensível da alma. Enquanto você tenta parecer firme, invencível, controlado, o espírito encontra portas fechadas. Mas quando você desaba, quando as defesas caem, quando não há mais como esconder o medo ou a dor, é aí que ele entra. A presença de Deus não se manifesta onde há resistência. Ela se revela onde há verdade. E a vulnerabilidade é a forma mais pura de verdade. É o reconhecimento de que você não consegue mais sozinho. Que a sua fé, por mais sincera que seja, não te basta se o Espírito não estiver contigo. É nesse instante em que o orgulho se desfaz, que o toque de Deus se torna perceptível. O Espírito Santo não busca pessoas perfeitas, ele busca corações disponíveis. E o coração só se torna disponível quando deixa de tentar controlar o próprio processo. A vulnerabilidade é o ponto onde a alma se abre sem máscaras, sem aparência, sem discurso. É ali que a presença de Deus se torna real, não como emoção passageira, mas como uma consciência profunda. Eu não estou só. O mundo te ensinou a esconder as fraquezas, mas o Espírito Santo as usa como ponte. O que os outros veem como falha, Deus vê como porta. E é justamente naquilo que você mais quer esconder, a tua tristeza, a tua incerteza, o teu medo, que o Espírito encontra espaço para agir. Ele não se afasta da tua fraqueza, ele é atraído por ela. A vulnerabilidade não te torna pequeno, te torna sensível. Ela te coloca num estado onde qualquer toque dele é perceptível. E é por isso que os momentos mais transformadores da vida espiritual acontecem quando você está quebrado. Porque o Espírito só pode preencher o que está vazio e só pode curar o que está exposto. Se hoje você se sente frágil, saiba que está mais perto de Deus do que imagina. Porque o céu se aproxima da terra na mesma proporção em que o orgulho se afasta do coração. A tua fraqueza não é obstáculo, é convite. E o Espírito Santo, quando encontra esse espaço aberto, não entra devagar, ele habita. O Espírito Santo não precisa de voz, ele precisa de espaço. O Espírito Santo não depende do som das tuas palavras para agir. Ele não precisa que você saiba orar bonito, nem que use as frases certas. Ele só precisa de espaço. Um coração disponível vale mais do que 1000 discursos espirituais. E é por isso que, às vezes, ele silencia tudo ao redor, para que você perceba que o verdadeiro mover não acontece na fala, mas na rendição. Deus não quer te ouvir apenas, ele quer te ocupar. E para ocupar, precisa encontrar lugar. O problema é que a alma humana vive cheia de medo, de planos, de justificativas, de ansiedade. E quando não há espaço, não há presença. O Espírito Santo não disputa território com o teu controle.
Ele se move onde encontra descanso, não resistência. Abrir espaço para o Espírito não é sobre fazer mais, é sobre soltar mais. É parar de tentar entender tudo, resolver tudo, prever tudo. É respirar e dizer: Senhor, eu não preciso de explicações, eu só preciso de Ti. É esse gesto invisível que abre caminho para o toque dele, porque o Espírito não entra em quem fala sem parar. Ele entra em quem para ouvir. Muitos esperam que o Espírito Santo fale com voz audível, com sinais, com confirmações, mas ele prefere o silêncio, que transforma mais do que as palavras. Ele prefere o espaço limpo da alma, onde pode respirar dentro de você. O Espírito não precisa se manifestar para provar que está presente. Ele precisa apenas que você o permita agir. Você não percebe, mas às vezes o espaço que Deus cria é através da ausência. Ele retira o excesso de ruído, pessoas, atividades, até certezas, para abrir lugar para a presença. O vazio que você sente pode ser exatamente isso: espaço sendo criado. E quando há espaço, o Espírito vem. Sempre vem. O toque mais profundo do Espírito Santo não é aquele que faz você cair em lágrimas, mas aquele que te dá paz no meio do caos. Porque a paz é o som do Espírito respirando dentro de você. É o sinal de que ele já entrou. Se a tua alma está silenciosa, se tudo parece estagnado, não se assuste. É o espaço sendo preparado. E o Espírito Santo, que nunca força a entrada, está apenas esperando um convite simples, um gesto sincero, um pode ficar. Quando o toque vira transformação sem que você perceba. O toque do Espírito Santo raramente vem acompanhado de espetáculo. Ele não se anuncia com sinais visíveis, nem se impõe com emoção intensa. Ele vem em silêncio e trabalha naquilo que ninguém mais nota. E quando você menos espera, percebe que algo mudou, não fora, mas dentro. Um pensamento que antes te dominava perde a força. Uma dor antiga já não te fere com a mesma intensidade. Um medo constante começa a se calar. E é nesse instante que você entende. O toque virou transformação. Deus não te transforma de um dia para o outro. Ele te molda de dentro para fora, um detalhe de cada vez. O Espírito Santo é o artista invisível que lapida sem pressa, com precisão, com ternura. Ele não precisa que você perceba o processo, só que confie nele. Porque enquanto você pensa que nada está acontecendo, o Espírito está reescrevendo tua história, mudando reações, curando lembranças, reconstruindo tudo o que parecia irreversível. A transformação que vem do Espírito não é emocional, é estrutural. Ele muda o alicerce, não o enfeite. Ele não pinta paredes rachadas, ele reconstrói a casa. E essa mudança profunda acontece de forma tão suave que muitas vezes só é notada quando a dor já não dói mais, quando o fardo parece leve e você se pergunta: como eu consegui passar por isso? O Espírito Santo trabalha sem depender do teu ritmo. Ele age quando você dorme, quando desiste, quando se cala. Ele faz o invisível operar até que o visível se torne novo. É por isso que você nunca deve julgar a tua vida pelo que sente agora. O que está acontecendo dentro de você é maior do que o que os teus olhos conseguem perceber. A presença dele não é barulho, é permanência. É o toque que não se apaga, é a mudança que fica. Se você ainda está em pé, se ainda deseja buscar, mesmo cansado, mesmo vazio, isso já é transformação. O Espírito já tocou, e o que ele toca, ele não abandona. Você não precisa sentir o processo para ser transformado por ele. Basta permanecer. Porque o Espírito Santo não te muda com impacto, ele te muda com constância. O vento pode ser leve, mas tem força suficiente para mover montanhas quando sopra todo dia. E é assim que ele faz contigo, um sopro de cada vez, um toque de cada vez, até que o que um dia foi dor se torne testemunho. O maior toque é aquele que te sustenta mesmo vazio.
Há um tipo de toque que não arrepia, não emociona, não causa lágrimas, mas é o mais profundo de todos. É o toque que te mantém em pé quando você não sente mais nada. Quando o Espírito Santo já não fala, mas te sustenta. Quando ele não te anima, mas te conserva. Esse é o toque maduro, o toque invisível, que forma raízes enquanto o mundo vê silêncio. O Espírito Santo não veio apenas para te visitar nos momentos intensos de fé. Ele veio para morar em você, mesmo quando o fogo da emoção se apaga. O toque mais poderoso não é aquele que te faz sentir, é o que te impede de desistir. E se hoje, mesmo esgotado, você ainda crê, ainda ora, ainda busca, é porque o Espírito te toca em silêncio todos os dias, sem que você perceba. A fé verdadeira não precisa de estímulo, ela vive da presença, e o Espírito Santo é essa presença constante, que não vai embora quando as emoções se vão. Ele é a mão que te segura quando não há mais força, o fôlego que te mantém de pé quando o mundo desaba. Ele é o toque que sustenta, não o que impressiona. Há um estágio da vida espiritual em que Deus para de provar que está contigo e começa apenas a ser contigo. Nesse estágio, você não depende mais de sinais nem de confirmações. Você apenas sabe. Sabe que Ele está ali. Sabe que não foi abandonado. Sabe que o vazio não é distância. É espaço para algo novo nascer. O maior toque do Espírito é aquele que permanece mesmo quando você não sente nada. Porque o amor de Deus não é sensorial, é eterno. Ele não vem quando você está forte, ele vem quando você está fraco. Ele não se manifesta apenas quando você o percebe, mas principalmente quando você pensa que ele se foi. E é nesse contraste entre o nada que você sente e o tudo que ele é, que a fé se prova verdadeira. Se hoje a tua alma está vazia, não tente preencher o vazio com barulho, apenas respire, porque se ainda existe em você um desejo, por menor que seja, de continuar buscando, isso já é o Espírito te tocando. Esse é o toque que salva, o toque que restaura, o toque que sustenta. Você não perdeu o Espírito Santo, ele nunca saiu, só mudou a forma de te tocar. E agora, no silêncio do teu vazio, ele está te ensinando a reconhecer o toque mais maduro, mais fiel e mais transformador que existe. Aquele que permanece, mesmo quando tudo o que você sente é nada. O Espírito Santo não se prova, ele te sustenta. E o fato de você ainda estar aqui é a prova de que o toque nunca cessou.